Bom dia! Hoje nós vamos dar seguimento à nossa última aula. Na última aula, nós vimos um pouquinho, sobre o texto dissertativo argumentativo. Eu falei para vocês que é um tipo de texto onde nós vamos discutir o nosso ponto de vista a respeito de um assunto, embasado em dados. E hoje nós vamos estudar especificamente sobre a introdução. A introdução é uma parte muito importante do seu texto, porque a partir da introdução é que você vai desenvolver o restante do texto. Então vamos tentar aprender direitinho o que fazer nessa introdução, ok? Bom, uma introdução no texto dissertativo argumentativo, o que você precisa? Primeiramente, clareza, É o que você precisa para introduzir um texto dissertativo argumentativo. E a partir da sua introdução é que o leitor terá uma noção daquilo que você vai apresentar no seu texto. O tema, ele deve ser sempre apresentado na primeira frase do texto. Como que eu vou apresentar esse tema? Só pegar o tema lá e repetir? Não. Você vai escrever uma frase envolvendo o tema proposto. Não há meios de fazer rodeios na primeira frase do texto. Você não precisa fazer rodeios. Você vai fazer um comentário ali envolvendo o tema, sem fazer rodeios. Você vai inserir ali o raciocínio, aquilo que você deseja falar sobre aquele tema. E lembrando sempre que o seu objetivo é convencer o leitor. Você precisa convencer o leitor. Então, tem que pensar bastante antes de escrever. Procedimentos argumentativos. Gente, no primeiro parágrafo, além de você fazer um comentário na primeira frase sobre o tema, você precisa também inserir a sua tese. O que vem a ser a tese? É o que você quer discutir dentro daquele tema. Qual a sua ideia em relação àquele tema? Qual é o seu ponto de vista que será discutido no decorrer do texto? É isso que é a tese. Então, os procedimentos argumentativos, são os principais elementos de coesão textual na redação dissertativa argumentativa. O que são esses procedimentos argumentativos? Você precisa tecer seus argumentos, tecer as suas ideias, utilizando principalmente os elementos articuladores, para que o seu texto tenha uma coesão. O que é a coesão? É ele ter uma concordância, um segmento correto, de forma que não fique uma ideia perdida. Uma ideia tem que ser emendada, vamos dizer assim, a outra ideia. Então, aqui ele vai espelhar quais são os raciocínios, as possíveis provas do autor para mostrar para o leitor o seu ponto de vista. Então, diferente dos textos narrativos, no texto dissertativo argumentativo, não há marcadores temporais. Por exemplo, eu não vou falar naquela época, não preciso marcar tempo. Não vai ter um tempo marcado como a gente utiliza na narrativa. O que eu preciso? Quais são as dicas para que eu faça uma boa introdução? Então, primeiramente, eu tenho que usar palavras que nomeiam ideias e conceitos. Usar palavras, então, que eu vou mostrar com clareza sobre o tema, sobre o que eu vou discutir no texto. Não usar marcadores de tempo, como eu já disse, naquele dia, hoje, não precisa estar usando esses marcadores. Encadear as ideias, é aquilo que eu falei. Uma ideia não pode ficar solta da outra. Uma ideia tem que ter uma ligação com a ideia anterior, e assim sucessivamente. O seu texto ele tem que ter uma sequência lógica.
usar operadores argumentativos. O que são os operadores argumentativos? São as conjunções, as locuções conjuntivas, as locuções adverbiais. Então, depois eu vou passar uma listinha para vocês desses operadores. Por exemplo, quando eu uso portanto, assim sendo, isso são operadores argumentativos. Eu vou passar uma lista para vocês, para que vocês possam usar, né, no momento de escrever o seu texto. Um exemplo, né, é um tema sobre, provavelmente a dengue, né, que não tá, nesse exemplo eu não tenho o tema, mas aqui fala o seguinte, ó, a introdução da pessoa que fez, né? O mosquito Aedes aegypti é a causa de uma das maiores crises na saúde do Brasil. Então, essa primeira linha é o comentário do tema, é onde ele introduziu o tema, que no caso deve ser sobre dengue, né? Vetor de ao menos 3 doenças graves. O ciclo de vida do mosquito é favorecido pelo clima tropical e pela ineficiência das parcas políticas sanitárias específicas para seu controle. Então, aqui já deu um encadeamento, né, para você partir para o desenvolvimento. Então, entenda que ficou bem explicadinho. Olha, essa primeira parte, o mosquito Aedes aegypti é a causa de uma das maiores crises na saúde do Brasil. Aqui eu tenho as ideias e conceitos. No caso, que vai falar, está marcando aí o tema. Vetor de ao menos 3 doenças graves, o ciclo de vida do mosquito é favorecido pelo clima tropical e pela ineficiência das parcas políticas sanitárias específicas para o seu controle. Essa partezinha, né, é o encadeamento de ideias, né, usando então aqui os operadores argumentativos. É muito importante que você utilize, né, dessas informações. Primeiro, você vai usar, né? Depois nós vamos ver alguns tipos de introdução, aqui eles usaram de conceitos, mas primeiramente você faz uma abrangência do tema e em seguida você elabora a sua tese. A partir daqui, você vai para o desenvolvimento. Quais são os possíveis modelos de introdução para a redação? Nós temos muitas formas de começar. Né? Geralmente, quando nós vamos fazer um texto, nós paramos, né, e às vezes dá um branco, não sei como começar meu texto. Então, nós temos inúmeras formas de iniciar uma redação. Então, cabe a você, no caso, né, escolher a mais adequada ao texto. Seu estilo de escrita e argumentação. Você vai escolher aquele tipo de introdução que você achar que é mais fácil. Eu acho mais fácil começar com conceitos, com definições. Não, eu acho mais fácil começar com uma citação. Então, aí vai do conhecimento de cada um de vocês. Observe, né, alguns modelos de introdução. Primeiro, citação. Gente, o que é citação? É eu citar, né, mesmo, escrever o pensamento de uma pessoa, algo que alguém já falou, algo que alguém já escreveu. Então, isso é uma citação. Lembrando que a citação, eu tenho sempre que falar o nome de quem falou, de quem escreveu. Né? Então, aqui nós temos um modelinho, né, utilizando essa citação. E lembrando que a citação é uma maneira fácil de você aproveitar para desenrolar aquilo, o seu argumento, né, em seguida. É algo que você pode escrever a partir dali, é a sua introdução. Então, aqui, esse exemplo. O tema do texto era Desafios da Educação no Brasil do século XXI. Aqui é o tema que foi dado para essa redação. Então, o aluno, por que está entre aspas? Porque, aqui eu coloquei, aqui está aspas, e aqui também. Por que dessas aspas? Porque é de algum aluno que escreveu, tá? É um texto de um aluno. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que, aspas novamente, porque eu vou falar o que o Paulo Freire disse. É uma citação que eu estou aproveitando do Paulo Freire. Então, ele disse, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda.
A partir dessa citação do Paulo Freire, o aluno continuou. Analisando o pensamento e relacionando-o à realidade da educação no Brasil, viu que fez um comentário, né, a respeito da citação com a nossa situação atual. Percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, né, mais justa, igualitária e humanizada. Então, veja que a pessoa aproveitou essa citação, fez, né, um comentário aproveitando a citação com o nosso contexto e logo em seguida ele já partiu para uma tese, que é de onde vai desencadear todo o seu argumento, né, toda a sua opinião. Depois eu tenho a definição, que é um outro tipo de introdução que eu posso fazer, né? É fácil, é interessante, né? E é onde você vai explicar o assunto, de que vai ser falado. Então, vamos ver aqui um exemplo onde o tema é sedentarismo, o grande mal do século. Então, aqui é um tema, né, que foi pego de alguma redação que foi feita, né, uma proposta de redação que foi feita. Então, aqui também está entre aspas, porque é de um determinado aluno, é um aluno que fez. Então, aqui eu tenho, define-se como sedentarismo o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Aí já colocou ponto, né? Aqui foi onde eu fiz, né, o início, onde eu coloquei o tema dentro da introdução. Essa da definição é a mais fácil que eu acho, porque é onde você mostra, né, você explica o que é, que ele explicou o que é o sedentarismo, e agora ele vai dar continuidade. Ó, então, ele fez, né, a primeira parte, agora ele continua na introdução. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas doenças que podem aparecer como consequência deste mal. Então, quer dizer, o que é o sedentarismo? Ele explicou e fez um comentário onde ele colocou, né, apontando possíveis causas dessa doença, que é onde está a tese dele. Depois nós temos por exemplificação. O que é uma exemplificação? É você dar exemplo. Você vai começar a sua introdução a partir de um exemplo. Então, olha, nesse caso, né, como eu já disse, você pode colocar algum exemplo de dado estatístico, uma notícia ou lei, por exemplo. Então, você pode utilizar também algum conhecimento do mundo, né, que fala a respeito desse tema. Então, o exemplo, né, aqui, ele vai falar também sobre o mesmo tema do tópico anterior, né, que é sobre o sedentarismo. Então, aqui ele começou, ele vai citar uma lei, que é uma exemplificação. Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Então, qual é a exemplificação que esse autor aqui utilizou? Sobre a lei. É muito bom quando nós sabemos, né, de cor algumas leis. Por quê? Porque você terá uma credibilidade nos seus argumentos. Então, ele continua. Assim, né, que o assim é um elemento articulador, né? Faz-se necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo, enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Então, aqui ele colocou a tese e o encaminhamento para o que eu vou discutir agora no meu desenvolvimento. O que é a tese dele? Que o sedentarismo, ele põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. O próximo aqui, o quarto, né, é a alusão histórica. O que é uma alusão, gente? A alusão é você apresentar um fato histórico, né, que faz um paralelo com o tema proposto. E aí você vai fazer, né, uma discussão, você compara e faz uma discussão sobre o tema. Então, o Enem, ele cobra do aluno a capacidade de demonstrar esse conhecimento de mundo.
né? Que o aluno tenha um bom repertório sociocultural. Então, é uma boa alternativa de você dar credibilidade à sua argumentação. Você mostrar para o corretor, né, do Enem, no caso, que você tem um conhecimento de mundo. E nesse sentido aqui da alusão histórica, onde você vai adquirir? Nas aulas de história. Se você prestar atenção nas aulas de história, você terá uma bagagem, né, um repertório sociocultural para você fazer essa comparação com algum tema. Então, aqui nós vamos ter um exemplo com o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, que é um tema que foi cobrado já no Enem. Então, aqui o aluno que escreveu, ele começa, também entre aspas, né, porque é alguém que escreveu. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Veja que aqui ele fez um comentáriozinho do tema. Na Idade Média, olha bem, ele foi lá na Idade Média para fazer uma comparação com os dias atuais. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Então, veja que isso aqui acontecia lá na Idade Média. Então, ele fala de hoje. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceitos sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio a ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Então, o que ele está fazendo a comparação? Lá na Idade Média, eles julgavam e condenavam as pessoas que acreditavam na religião católica. Hoje é diferente a situação, já mudou um pouco, mas nós ainda encontramos muita discriminação e preconceito em relação a outras religiões. Então, na tese dele aqui, né, ele fala o seguinte, que ainda persistem os casos de discriminação e preconceito sofridos, né, por algumas religiões, e sendo assim, então nós temos que encontrar caminhos para combater essa intolerância religiosa. Então, aqui, né, ele está dando o desencadear, né, para o desenvolvimento. Aqui nós temos a quinta, né, que é a afirmativa. Você começa a sua introdução por uma afirmativa. Então, nesse modelo, né, você vai fazer a espécie de uma declaração sobre o assunto logo no início. Você vai falar algo sobre aquele assunto, e algo de peso, né, não pode ser qualquer coisa. Você tem que escolher, na verdade, uma frase de impacto, mas que não seja também tão exagerada. Então, o objetivo é chamar a atenção do leitor, né? Por exemplo, com uma afirmação crítica. Aqui nós vamos ver uma introdução a partir do tema A Persistência da Violência contra a Mulher. Então, olha, a pessoa que escreveu começou: o Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Veja que aqui eu fiz uma afirmação, eu fiz uma declaração. É mentira? Não. Causa impacto? Sim. Então, aí ele continua. O que é perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois, né, de algumas medidas legais. Então, veja que aqui, primeiro, o impacto que causa é falar que o Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. E aqui já tem embutido, né, o tema e também a tese, que é fazer uma análise, né, dessa persistência das agressões contra as mulheres. Mesmo depois da gente ter aí a Lei Maria da Penha, né, que já é um dado, uma lei que já foi criada para combater essa violência. E o último aqui que nós temos, né, é uma introdução comparativa, que é onde então eu posso comparar o tema com algo semelhante ou oposto ao que se discute. Então, eu vou pegar o tema e vou tentar lembrar de algo que é semelhante ou que é oposto, para eu fazer uma comparação, tá? Então, nós temos aqui o tema, o histórico desafio de valorizar o professor. Então, esse aluno aqui que escreveu, ele começou assim: os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera bons frutos.
Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. Veja que aqui ele fez uma comparação com a valorização, né, o desenvolvimento dos Estados Unidos, né, que é uma educação de qualidade, e com a valorização adequada, né, gera bons frutos. Comparou, né, contrapartida quer dizer que é o oposto, né? No Brasil, que a realidade tem sido bem distinta. E aí ele continua. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais da educação. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais aliado ao passado histórico brasileiro. Então veja que aqui a tese dele é que o baixo salário, né, dos professores explicita a falta de reconhecimento aos profissionais da educação. E ele já dá o desencadear aí das ideias, né, que ele fala que a tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais. E aí ele vai desenvolver todo o texto dele em cima, né, dessa ideia. Então, meninos, a introdução do texto dissertativo argumentativo não é difícil. O que é necessário? É você ter conhecimento do tema. Como esse ano, né, aqui nós vamos fazer textos para treinar, o que você pode fazer? Qualquer tema que eu propor para vocês, você pode fazer pesquisa, né? Você vai na internet, vocês têm celular, é para isso também, né? Não é só para você jogar, para ficar em redes sociais, não. Você vai utilizar o seu celular também para pesquisar. Você pode pesquisar sobre o tema, não é pegar texto pronto, é você ver textos, né, artigos que falam do assunto. E a partir daí, você poderá colher dados, né, ideias para você fazer o seu texto, para você conhecer melhor o tema, para ter facilidade de escrever. Então, agora vocês já têm 6 tipos de introdução, que vocês poderão escolher aquela que você acha que é mais fácil, aquela que você tiver mais facilidade. E com certeza você saberá iniciar os seus textos, ok? Bom dia!